Vamos começar então pelas saídas temporárias. Você mesmo disse que o líder do governo, Randolfo Rodrigues, não classificou como uma derrota o dia de ontem. Ele comentou sobre esse assunto. Então a gente começa com as saídas temporárias, depois a gente vai indo ponto a ponto, né, para a questão das fake news, para a questão do acesso às armas, a taxação das compras online, porque foram muitos assuntos. Então comecemos então pelas saídas temporárias, escutando o que disse o líder do governo, Randolfo Rodrigues. Vamos lá. O governo manteve 6 vetos. O governo foi derrotado em 4 vetos. 6 é maior do que 4, né? Os vetos que o governo sofreu derrota foram temas que foram amplamente aprovados anteriormente pelo Congresso Nacional. Fake news. Um projeto que está aí na Câmara dos Deputados e não conseguiu ser votado ainda pela resistência que tem. A saída temporária de presos, o dispositivo que foi vetado, foi aprovado só com 2 votos contra no Senado Federal e com ampla maioria aqui na Câmara. Então eram resultados que estavam previstos, que estavam dentro da programação. O importante é que nós mantivemos os vetos relativos à lei orçamentária, mantivemos os vetos relativos à lei de diretriz orçamentária, queriam impor um esdrúxulo orçamento para que o Congresso, melhor, para que o governo executasse. Nós convencemos que era inadequado essa imposição por parte do parlamento e houve a compreensão do parlamento da manutenção desse veto. Então, na maioria dos vetos, o governo sai no dia de hoje vitorioso. Teve 4 vetos, que era previsto, havia uma resistência. É um parlamento, que eu já disse várias vezes, é um parlamento majoritariamente conservador. No veto em relação à saída temporária de presos, bom, tem um consolo, né? Os presos de 8 de janeiro também não vão poder sair, né? E eu acho que aí eles vão se explicar com a base deles sobre isso. 6 é maior que 4, né? Soa como é melhor um passarinho na mão do que 2 voando, né? Yasmin, eu acho muito engraçada a fala do líder do governo, né? Porque realmente a função do líder tentar, né, mostrar ali que o governo não saiu derrotado. Mas foram derrotas calculadas, né? Derrotas calculadas, mas é aquela coisa. Tem uma coisa de qualitativo e quantitativo. Ele está tratando da questão quantitativa somente, porque qualitativa, sem dúvida, foi uma derrota para o governo. Quando a gente fala de saidinha, por exemplo, é uma pauta muito defendida até o próprio ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele entrou nessa jogada, fazendo ali, trazendo todo o respaldo jurídico que ele tem de ter sido um ministro do Supremo Tribunal Federal, alegando que existem estudos, que essas saidinhas são importantes. Então, não dá para Randolfo Rodrigues virar para a gente e dizer que não. 6 é maior que 4. Sim, a gente sabe que 6 é maior que 4, mas a gente também sabe que a qualidade, às vezes, é muito mais importante do que a quantidade, né? É nessa linha, né, Paola? Exatamente, porque além do ministro Ricardo Lewandowski, que foi o que a Yasmin citou, a gente tem também o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, que também estava fazendo esse encabeçamento de uma tentativa de conversar com os parlamentares, falar sobre a importância do processo de ressocialização dessas saídas temporárias, até porque são presos que estão no regime semiaberto, então não estão ali fechados o tempo todo, né? Eles já têm algum contato com a sociedade, já estão fazendo esse processo de ressocialização, mas, de toda forma, ali, durante toda a questão do Congresso, a sessão rolando, a gente conversava com parlamentares, eu estava acompanhada da Márcia Lorenzato também, a nossa produtora de Congresso, e a gente via muitos parlamentares de base ainda falando assim, olha, estamos otimistas ainda, acho que talvez dá para conseguir saidinhas, dá para não virar saidinhas, só que ali na hora que já estava realmente para votação, o próprio Randolfo Rodrigues, numa conversinha ali rapidinha do lado do plenário, falou, olha, o favoritismo realmente está por outro lado sobre essa questão, que, como ele mesmo destacou, é um congresso que, na sua maioria, é conservador e é uma pauta, sim, que também é muito importante para os congressistas mais conservadores, no sentido de restringir, tanto que é o resultado que a gente viu. E, nesse ponto, sim, fica um prejuízo, como a Yasmin colocou, porque, querendo ou não, o governo federal teria um outro alinhamento a respeito dessas pautas. Então, ele não consegue colocar, de fato, na realidade, na prática do dia a dia, imprimir aquilo que o governo federal, o Poder Executivo, acredita, que seria a manutenção das saidinhas. Então, é uma derrota no sentido de conseguir colocar aquela cara do governo, a realmente quais são as leis, as regulamentações que acabam afetando também a vida da população, né? Não deixa de ser ruim para o governo, como vocês bem pontuaram, que o governo não consegue formar essa base e, como Paola colocou, não dá a sua cara, né, ali no Congresso.
Agora vejam só, meninas, outro ponto foi a questão da taxação das compras online, mas aí mostrando a força de Arthur Lira, né, no contraponto. Daqui a pouco vocês me dizem se vocês também acham que o presidente da Câmara, mesmo nesse fim da sua presidência, ainda está empoderado. Mas, pessoal, as compras de até $50, então, foram taxadas. Na verdade, a Câmara decidiu taxar essas compras online em 20%. O setor de varejo queria 60%, a Câmara decidiu 20% ali, uma rápida votação que durou apenas 15 segundos. O plenário da Câmara votou de forma simbólica esse projeto. O texto base ele tratava de um outro assunto, né, sobre mobilidade verde, nada a ver com esse assunto, mas os deputados decidiram então acatar a taxação das compras online em defesa do setor varejista. A Suane Guerreiro, nossa parceira aqui também, preparou um boletim, uma atualização do que aconteceu. Na volta, a gente continua aqui repercutindo essa decisão do Congresso Nacional, mais especificamente da Câmara dos Deputados. Depois de muita negociação entre governo e Congresso, foi fechado um acordo para que a taxação sobre compras internacionais de até $50 fosse de 20%. A proposta inicial apresentada no Congresso Nacional previa uma taxação de 60%. A pressa para a aprovação desse projeto é porque ele perde a validade nesta sexta-feira e ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Há um compromisso do presidente Lula em não vetar esse texto. De Brasília, Soane Guerreiro. Valeu, Soane, pelas suas informações. Paola, e aí? Um Lira empoderado que conseguiu colocar a taxação das compras online, né? E um setor de varejo também bastante forte no Congresso? Pois é, ele conseguiu, de fato, fazer essa pauta aí para frente, porque a gente tem que lembrar que na semana passada, o presidente Lula chegou a passar um recado por meio do líder do governo ali na Câmara dos Deputados, José Guimarães, de que ele não concordava com essa questão da taxação das compras até $50 e que havia uma orientação para a base de governo, caso esse projeto do Mover fosse votado ainda na semana passada na Câmara, que era para votar pela retirada desse trecho da questão da taxação do texto ali do projeto de lei. Porque como a gente costuma chamar aqui, né, foi um jabuti. Foi realmente algo, como você destacou, que não tinha nada a ver com o projeto original, que foi colocado ali dentro do texto, da matéria, do projeto de lei. Já tinha essa orientação por parte do presidente Lula na semana passada. Aí, ainda na semana passada, o Lula também deu aquela declaração no Palácio do Planalto, ali numa conversa com os jornalistas, né, mais informal, de que ele não era favorável a essa taxação, entendia que as pessoas podiam querer fazer as suas compras online, compras de baixo valor, mas daí ele já deu uma sinalização de que estava aberto a negociar, a conversar. Então, talvez até numa tentativa de não parecer uma questão de derrota, de fato, para o governo a respeito desse assunto, já que, para Lula, o que se tinha era realmente uma concordância em não haver essa taxação, ele já colocou que estava pronto para negociar, porque era uma pauta muito cara para Arthur Lira, que estava encabeçando essa taxação. E daí, olha, mais uma situação. Enquanto estava rolando a sessão do Congresso Nacional, muita negociação ainda acontecendo a respeito dos vetos, também tinha uma negociação intensa, como a Soane destacou, para essa questão da taxação de compras até $50. Negociação de reunião entre Lula e Arthur Lira, também ao longo ali do final da tarde, o próprio líder, José Guimarães, foi para o Palácio do Planalto para confirmar se eles conseguiam fechar um acordo a respeito de como ia ficar essa taxa, se ia conseguir baixar, se não ia baixar do que estava no texto original. Conseguiram baixar. O primeiro texto, inclusive, que veio do relator, o deputado Átila Lira, era de 25% dessa taxação e ali, depois de mais negociação ainda para a noite, conseguiram baixar para 20%, mas foi realmente uma questão de meio termo, tanto da parte de Lira quanto do Palácio do Planalto, e daí a gente vê realmente uma força de Lira nessa negociação mesmo, viu, Murilo? Olá, a Yasmin e eu entrevistamos nessa semana, né, o relator dessa proposta, o deputado Átila, e a gente até questionou, deputado, mas a opinião pública está muito contrária a esse projeto, né, essa taxação. O senhor não teme isso? E aí ele dizia, né, Yasmin, que era realmente ali uma forma de garantir os empregos do varejo e tudo mais, e que ele estava decidido, foi firme. A gente até falou, deputado, o negócio não é bom não, porque assim, o que a gente tem conversado, Paola, você também, a gente está trazendo aqui para vocês no Brasil Agora, é que, pelo menos comigo, alguns parlamentares dizem o seguinte, ninguém quer ficar com essa conta. Uma medida impopular, ninguém quer colocar ali a caneta e assinar. Fui eu que
aprovei a taxação das blusinhas, como ficou conhecido esse projeto. Mas, fato é, foi aprovado. E isso, sem dúvida, a avaliação, pelo menos a minha, e tô vendo que a Paola também, e você, né, Murilo, a gente compactua com essa avaliação de que Lira realmente ainda mostra força. Você disse aqui no começo, Murilo, que foram 15 segundos, a votação durou ali 15 segundos. Mas a articulação, meu amor, durou dias. Então, 15 segundos porque Lira tem muito isso, e a gente sempre analisa isso. Ele só, quando ele compra um projeto, coloca aqui debaixo do braço e é um projeto apoiado por ele só coloca em votação quando ele tem certeza que vai aprovar. É verdade. E foi isso que ele fez. Por isso durou 15 segundos, porque teve reunião de líderes, teve reunião no Congresso, teve reunião no Palácio do Planalto, teve reunião na residência oficial, então estava tudo amarrado. Quando amarrou bem bonitinho, põe para votação e aprovou. Agora é essa questão que já está no Senado hoje, já deve ser analisado hoje no Senado Federal, e a tendência é que seja mantido desse jeito, né? Não, e veja só, é tão interessante isso que foi aprovado ali, ninguém quis colocar digital, como você disse, Yasmin, então foi uma votação simbólica, e o próprio líder do governo, José Guimarães, chegou ali e disse, não, presidente, vamos colocar simbólico e ninguém tá querendo falar a favor. É isso. E aí Lira falou assim, ô líder, veja só, isso aqui a gente não precisa falar em público, não precisa usar o microfone para isso não, vamos falar ali nas reuniões privadas. Só pra gente amarrar esse assunto, pessoal, vamos escutar o que disse então o presidente da Câmara, Arthur Lira, depois dessa votação da taxação das compras online. Vamos lá. A gente precisa enxergar a discussão desse assunto sobre muitos aspectos. A gente sempre costuma noticiar da maneira mais depreciativa e negativa possível. Nós não estamos a taxar nada além do que é previsto numa regulação. O que foi trazido pelo Congresso Nacional e costurado um acordo durante todos esses dias é a luta por uma regulamentação justa para todos os setores de varejo, indústrias nacionais, manutenção do emprego do brasileiro, que passa por essa necessidade. Essa discussão era necessária que fosse feita e, ao final e ao cabo, todos os partidos entenderam que a taxação que foi feita na volta dos 20% do imposto de importação daria um equilíbrio para a manutenção do emprego de milhares e milhares de pessoas que labutam todos os dias nesses setores que estavam recorrendo ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo, para que se pudesse votar essa matéria hoje num acordo de todos os partidos, lógico, de procedimentos, com a ausência de destaques, com a garantia de não veto, ou seja, de sanção, e da maneira como se portou. Nós temos ainda o Senado amanhã, que se debruçará sobre essa matéria antes do final da medida provisória. Há de se preservar também o phase-out, que foi feito em atenção à indústria automobilística, que ao cabo e ao final são também para manutenção de emprego das pessoas que trabalham na indústria brasileira de automóveis.